Eu me livrei da minha esposa. Eu a joguei pelo ralo. Foi o que disse um homem na delegacia de polícia de Merthyr Tydfil, no país de Gales. Sua declaração soava mórbida e fria. E bem, ele seria executado por aquilo. Contudo, ao mesmo tempo, a verdade por trás dessa declaração se escondia numa casa em um beco sem saída de Londres. Uma verdade que foi capaz de levar o caso a uma reviravolta chocante para o povo londrino. Mas, enquanto isso não acontecia, a pilha de cadáveres só aumentava. Hoje nós vamos a fundo nessa história morta e misteriosa. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Em meados de março de 1953, um homem comprou um prédio com vários apartamentos na Rillington Place, no bairro de Notting Hill, em Londres. No entanto, ao chegar no local, ele se deparou com um inquilino, Beresford Brown, em um dos apartamentos. Sua presença não incomodou o novo proprietário, mas aquilo soou estranho, até que mais tarde pediu permissão para usar a cozinha de um dos quartos. Depois de conseguir o aval do novo proprietário, Beresford foi até o apartamento no qual o antigo proprietário, John Christie, morava. No local, ele foi surpreendido por uma cozinha bagunçada e com um cheiro esquisito, mas não deu muita bola para isso e seguiu liberando espaço para fazer sua comida. Porém, enquanto procurava uma parede firme para pregar a prateleira, ele acabou encontrando uma área oca. Ao puxar o papel de parede, se deparou com uma porta. Curioso com o achado, ele decidiu abri-la, mas não conseguia ver nada. Decidido a explorar o móvel, pegou sua vela e iluminou o espaço. Então, quando a luz apresentou o que havia ali dentro, Beresford ficou todo arrepiado. A porta, na verdade, se tratava de um armário, e lá dentro havia o corpo nu de uma mulher. No mesmo instante, ele chamou as autoridades. A ocorrência foi atendida pelo superintendente Peter Beverley e pelo inspetor-chefe Percival da Polícia Metropolitana de Londres. Em seguida, um legista e um patologista foram chamados. A área do crime era peculiar. A vítima usava apenas uma cinta-liga e meias. O restante de sua roupa estava puxado para cima do seu pescoço. Ainda no local, a causa da morte foi determinada como estrangulamento. Os seus pulsos estavam amarrados com força e num estilo de nó militar. Quase no mesmo instante, outro corpo enrolado em um cobertor foi encontrado ao fundo do armário. O mesmo nó foi visto em volta do cobertor e nos tornozelos do segundo corpo. Ao retirarem ele, o terceiro corpo surgiu. O padrão da morte se repetiu, apenas com a diferença de que a terceira vítima havia tido seus tornozelos amarrados com fio elétrico. Mas o nó era o mesmo. Além do mais, os últimos dois corpos tiveram fronhas amarradas ao redor de suas cabeças. No necrotério de Londres, os legistas trabalhavam duro para identificar as vítimas e, enquanto isso, os oficiais vasculhavam o apartamento. Após uma investigação meticulosa, eles notaram que havia algumas tábuas soltas na sala de estar da residência. Ali, mais um corpo feminino foi encontrado. Em menos de algumas horas, haviam 4 corpos para serem identificados. Os resultados viriam apenas no dia seguinte. As vítimas ganharam nomes, sendo elas Hectorina McLennan, Kathleen Maloney e Rita Nelson. O último corpo e o mais velho era de Ethel Christie, de 54 anos. Diante dos 4 assassinatos, a Polícia se viu em um caso extremamente complexo. Cerca de 4 anos antes, um homem havia sido levado para a forca devido ao assassinato de sua esposa e filho cometidos naquele mesmo prédio. O jardim do prédio foi investigado novamente, e lá foi encontrado um fêmur humano que havia sido posto para sustentar a cerca de madeira do local. Em um jardim de flores, foram encontrados crânios e dentes, e próximo dali, uma lata de lixo foi observada com vários pedaços de vestidos femininos. Com mais um pouco de investigação, foi notado que provavelmente havia mais 2 corpos no jardim, e juntos, a mais ossos achados,
foi colhido fragmentos de um jornal de julho de 1943. Através das análises do patologista, foi descoberto que os corpos no jardim pertenciam a uma mulher de 21 anos e outra de 32 a 35 anos. Ambas poderiam estar a um período que variava de 3 a 10 anos naquele local. Através da dica do jornal, foi descoberto que o desaparecimento de Ruth Margaret First foi relatado no dia 24 de agosto de 1943. Ela tinha 21 anos e estava hospedada no distrito de Notting Hill. A outra vítima foi identificada como Muriel Amelia Eide, de 32 anos, que curiosamente trabalhava no mesmo local que o antigo proprietário do prédio, John Christie. O caso era no mínimo complexo. 4 corpos encontrados no antigo apartamento de John, sendo um deles sua própria esposa, que supostamente havia se mudado de cidade, além de 2 corpos no jardim que tratavam de muitos anos antes. E para piorar, o superintendente Peter Beverly e o inspetor-chefe Percival sabiam que Timothy Evans havia sido enforcado pelo duplo homicídio. Isso não deveria ser uma preocupação. Afinal, uma investigação foi feita e sua culpa foi provada no tribunal. No entanto, a testemunha-chave que provou a culpa de Timothy e que o levou à forca havia sido John Christie, que naquele instante estava sendo procurado pelo seu envolvimento em 6 homicídios. Um verdadeiro terror havia começado. Mais tarde, seria descoberto que depois que John vendeu a rede de apartamentos, ele passou a vagar por vários bairros de Londres. No dia 20 de março de 1953, ele se estabeleceu na pensão King's Cross, onde passou 4 dias. John só saiu do local ao perceber que o seu rosto estava na primeira página de todos os jornais. Como forma de se camuflar na sociedade, ele começou a comprar roupas de pessoas na rua. Pouco tempo depois, o dinheiro acabou, e John procurou dormir nos becos de Londres, onde foi encontrado e interrogado. Ele até tentou dar um nome falso, mas a sua aparência falava por si só. Na delegacia de polícia, John falou abertamente sobre as 4 mortes. Primeiro contou que sua esposa, Ethel Christie, o acordou durante a madrugada em meio a um ataque de falta de ar. De acordo com ele, Ethel estava azul e visivelmente engasgada. John disse que tentou ajudá-la, mas como não conseguiu e era incapaz de ver sua esposa sofrer, ele decidiu a estrangular com uma meia. O corpo de sua esposa ficou na cama por 2 ou 3 dias e ele sempre dormiu ao lado dela até decidir escondê-la debaixo de algumas tábuas soltas na sala de estar. Eu pensei que era a melhor maneira de colocá-la para descansar, disse John sobre Ethel. Sobre as outras mulheres, ele afirmou que não era culpa dele, pois elas eram todas profissionais do sexo, e por ser um homem de virtude, não havia outra coisa a ser feita a não ser matá-las. Na delegacia, John contou os assassinatos em ordem errada, mas a ordem ficaria da seguinte forma. Em janeiro de 1953, Rita Nelson, de 25 anos, foi abordada por John em um pub local, onde ele contou sobre sua gravidez problemática e ofereceu um aborto. Ao chegarem no seu apartamento, John a estrangulou com uma corda e disse ter desmaiado durante o ato. Quando acordou, ele tomou chá e foi dormir. No dia seguinte, John a embrulhou com um cobertor, pôs algo em sua cabeça e a descartou dentro do armário. Um mês depois, John encontrou a profissional do sexo Kathleen Maloney, que mais tarde seria descrita como amiga do homem. De qualquer forma, ele a encontrou em um café no distrito de Notting Hill, onde ela contou que estava buscando por apartamentos. John disse para ela que possuía um quarto, e depois disso, ela jamais seria vista. A mulher foi estrangulada, violentada sexualmente e deixada na mesa da cozinha para que no dia seguinte John tomasse chá com o seu corpo antes de escondê-la no armário. No mês seguinte, John conheceu Hectorina McLennan, de 26 anos, que procurava ao lado de seu namorado um lugar para ficar. De alguma forma, John conseguiu levá-los para o seu prédio, onde deu um quarto miserável ao casal. Sobre esse assassinato em específico, existem várias versões, mas a mais plausível
é de que ele tenha convencido a mulher para ir no seu apartamento, onde tentou deixá-la inconsciente usando gás de cozinha. Hectorina tentou fugir, mas, nas palavras de John, ele a segurou pelo pescoço e fez pressão suficiente para deixá-la manca. Depois, ela a levou de volta para a cozinha e decidiu que era essencial usar o gás novamente. Fiz amor com ela e depois eu a coloquei de volta na cadeira. Eu a matei, completou John. Com Hectorina, ele manteve o seu corpo em pé no armário, onde amarrou o sutiã no outro corpo enrolado com o cobertor para evitar que caísse. O namorado chegou a procurar pela mulher, mas não suspeitou de John. Depois de detalhar os crimes, ele foi enviado para a prisão de Brixton, onde aguardou o julgamento. Lá vários psiquiatras o examinaram. John falou novamente sobre os seus crimes, mas daquela vez atuou na terceira pessoa e se ofereceu como um espectador. Conforme mais perguntas eram feitas, não demorou muito para que as autoridades o levassem a uma sala e o questionassem sobre os assassinatos de Beryl Evans, de 20 anos, e de Geraldine, de 3 meses. Diante do questionamento, ele confessou o assassinato de Beryl, mas não o de Geraldine. Entretanto, mais tarde, ele contou que confessou o crime para que seu advogado pudesse ter mais sucesso em uma alegação de insanidade. O advogado também usou a coleção de pelos pubianos de John como forma de justificar sua insanidade. Atualmente é fato que aquela coleção de John, na verdade, se tratava do que conhecemos hoje como troféus, que assassinos em série costumam guardar de suas vítimas. Na época, no entanto, o achado foi considerado apenas peculiar. Agora, antes de avançarmos para os seus momentos finais, vamos entender melhor a ligação de John, Evans e os 2 corpos encontrados em seu jardim. Para isso, é necessário conhecermos toda a sua história, até o dia em que essas pessoas trombaram com o caminho do monstro de Rillington Place. John Reginald Halliday. Christie nasceu no dia 8 de abril de 1899, na vila de North Oram, no condado de West Yorkshire, na Inglaterra. Em sua biografia, a informação mais marcante de sua infância é o seu péssimo relacionamento com o pai, Ernest John Christie, um designer de tapetes. Ernest era um homem severo que aplicava punições rígidas em John e em seus irmãos. Em contrapartida, a sua mãe tinha John como o filho preferido e que era protegido por ela a quase todo instante. O tratamento superprotetor fez com que John, aos poucos, desenvolvesse uma personalidade mais feminina e reservada. Na escola, as suas notas desde cedo eram boas e seu comportamento não chamava a atenção. Antes dos seus 7 anos, John participava dos cultos de domingo, onde cantava no coral, e, no mesmo período, ele se tornou o chefe dos escoteiros. Com seus 8 anos, o seu avô morreu, e John disse que desejava ver o corpo de perto. No funeral, ele se aproximou e passou pela experiência mais marcante da sua vida: a de ver a pessoa que ele nunca gostou morta. Aos seus 10 anos, John viu as pernas de sua irmã mais velha de perto, experiência que o traumatizou. Isso porque suas irmãs o atraíam, mas ele não podia fazer nada com elas. Ao que parece, é dito que essa experiência com suas irmãs não criou fantasias sexuais em si, mas desenvolveu em John um ódio pelas mulheres e por aquelas que o seduziam indiretamente. Esse ódio também era devido à sua frustração, pois a sua imaturidade sexual não permitia que ele se sentisse seguro de satisfazê-las. Conforme os anos passaram, toda essa frustração e ódio foram moldando a personalidade deturpada de John, tanto que, em sua fase adolescente, John se gabava que as mulheres gostavam dele. Mas os outros garotos percebiam que ele nunca tinha companhia de mulher alguma. Aos 18 anos, ele se viu diante da Primeira Guerra Mundial, onde acabou sendo atingido por uma granada que o cegou e o fez permanecer em silêncio por 3 anos. Na época, os médicos do exército disseram que o fato de ele não conseguir falar possuía a origem em um trauma mental. No ano de 1920, ele deixou o exército e acabou se casando com Ethel Simpson. O sexo com Ethel
não foi nada além de frustrante. De acordo com as fontes, nem mesmo com sua esposa ele conseguiu se relacionar, o que o fez ir atrás de profissionais do sexo, as quais o humilhavam. Durante os meses após o casamento, John conseguiu um emprego de carteiro, mas foi preso após roubar correspondências. Ao sair da prisão, sua voz retornou, mas ele acabou perdendo-a novamente após uma briga verbal contra o seu pai. Em 1924, John abandonou sua esposa e foi sozinho para Londres, onde trabalhou como datilógrafo. Lá, ele voltou a ser preso por roubo diversas vezes. Depois que pagou a sua última pena, John se envolveu com uma profissional do sexo e passou a morar com ela. Contudo, um tempo depois eles brigaram e ele a atingiu na cabeça com um taco de cricket, o que lhe rendeu 6 meses de prisão. Depois de ser liberado, John não conseguiu permanecer muito tempo sem ser preso por roubo novamente no ano de 1933. Então Ethel viajou para Londres a pedido de John, que desejava que eles recomeçassem a vida juntos. Foi então que o casal comprou o prédio na Rillington Place. No mesmo ano, os preparativos para uma Segunda Guerra Mundial começavam, e John se inscreveu para a Polícia de Reserva de Guerra, onde trabalhou na delegacia da estrada Warry. Durante seus 4 anos trabalhando dentro da lei, os moradores locais amaram os seus serviços, e ele ficou conhecido por aquilo e por também oferecer apartamentos vagos em seu prédio. Em 1937, John começou um relacionamento escondido com uma colega de trabalho casada. Quando o marido da mulher descobriu, ele garantiu um divórcio e uma boa surra para John. Em agosto de 1943, John fez sua primeira vítima oficial, sendo ela a austríaca Ruth Fürst, de 21 anos. Ela era uma profissional do sexo, e ele a levou até o apartamento quando Ethel estava viajando. John relatou que a matou por impulsividade ao estrangulá-la com uma corda. Inicialmente, sem saber o que fazer com o corpo, ele o pôs no assoalho do apartamento, mas depois decidiu enterrá-lo em seu jardim durante a madrugada. Aquele crime o marcou tanto que, em dezembro de 1943, ele deixou a polícia e passou a trabalhar como balconista em uma empresa de rádios. Lá, ele conheceu sua colega Muriel Amélia Eade, a qual passou alguns meses fantasiando em matá-la. Foi assim até outubro de 1944, quando ele a convidou até o seu apartamento para pegar um suposto remédio milagroso para a bronquite da mulher. O remédio era um gás que deveria ser inalado, mas, na verdade, por detrás do gás, aquele era gás doméstico que logo deixou a mulher inconsciente. John a violou sexualmente e depois a estrangulou até a morte. Depois, ele a enterrou no mesmo buraco onde havia posto Fürst. 4 anos depois, a família formada por Timothy e Beryl Evans se mudou para o apartamento no prédio de John. Beryl tinha 19 anos e Timothy 24. O casal era versátil. Timothy nunca havia sido alfabetizado e dirigia uma van. Segundo fontes, ele pode ser descrito como um homem de baixa estatura e com um temperamento violento. Beryl era uma garota imatura que conheceu Timothy em um encontro às cegas planejado por um dos amigos do casal. No começo do relacionamento, o casal viveu na mesma casa que a mãe de Timothy. Mas quando Beryl ficou grávida, eles procuraram um apartamento na Rillington Place. A irmã de Timothy Evans foi a principal pessoa que os ajudou a mobiliar o local. Mas ela, desde sempre, nunca gostou de John Christie. Futuramente, ela relataria o dia em que estava sozinha no apartamento, aguardando Timothy e Beryl, quando John simplesmente surgiu de um dos cômodos com um chá em mãos. Evento esse que a marcou e a deixou pensativa sobre a personalidade de John. Quando o bebê nasceu, o casal chamou de Geraldine. No entanto, o seu nascimento causou brigas entre Beryl e Timothy, que não tinham condições financeiras para cuidar de uma criança. Além do mais, Beryl acabou convidando Lucy Endicott para morar com eles, mas um relacionamento entre as mulheres acabou começando. Na época, os Christie sabiam do relacionamento deturpado de seus vizinhos, mas não se meteram muito. Curiosamente,
Em meio a tantas brigas, Beryl acabou engravidando novamente. Desesperada, ela tentou inúmeras vezes o aborto, mas sem sucesso. Daquele modo, John ofereceu ajuda para abortar a criança. Beryl era ingênua e, em meio ao desespero, acabou aceitando a ajuda de um homem sem conhecimento médico e com uma ficha criminal desconhecida por ela. Na verdade, em seus olhos, John Christie era apenas um ex-policial com formação médica que ainda carregava um kit de primeiros socorros consigo caso precisasse ajudar alguém. De acordo com o próprio John, ele carregava o kit desde o seu tempo na polícia da reserva de guerra e alegou que já havia realizado vários abortos. Timothy, no entanto, foi contra a ideia e achou que havia convencido a mulher de não fazer aquilo. Porém, no dia 7 de novembro de 1949, Beryl conversou com John e marcaram o aborto para o dia seguinte. Quando a mulher chegou, John tentou usar tubos para deixá-la inconsciente, mas fracassou. Em resposta, Beryl acabou entrando em pânico e tentou cancelar o procedimento. John, no entanto, bateu na garota e a estrangulou usando uma corda. Depois de matá-la, ele a violou sexualmente. Quando Timothy chegou ao tardar da noite em casa, ele encontrou John na escada, o esperando. Antes que pudesse questionar a cara de luto de John, o mesmo disse que o aborto não havia funcionado. Ele subiu para o apartamento correndo e, na cama do casal, Timothy encontrou Beryl morta. Quando Timothy disse que ligaria para a polícia, John alegou que aquilo botaria os dois atrás das grades. Timothy disse que levaria sua filha para ficar com a avó, mas John o persuadiu a deixá-la sob seus cuidados, alegando que conhecia um casal sem filhos que cuidaria bem da pequena Geraldine. Timothy, em estado de choque e sem saber o que fazer, aceitou a proposta e fugiu para a casa de parentes no país de Gales. Foi lá que, consumido pela culpa e pelo medo, ele foi até a delegacia e deu aquela declaração inicial de que havia se livrado da esposa pelo ralo. Quando a polícia de Londres foi avisada e revistou o prédio na Rillington Place, encontrou os corpos de Beryl e da bebê Geraldine escondidos no lavabo externo, ambos estrangulados. Timothy foi preso e, durante o interrogatório, mudou sua versão várias vezes, mas acabou confessando os crimes após os policiais dizerem que ele havia matado a própria filha. No tribunal, Timothy tentou dizer que John Christie era o verdadeiro assassino, mas quem acreditaria em um motorista analfabeto e instável contra o depoimento de um ex-policial respeitável como John? Timothy Evans foi condenado e enforcado em 9 de março de 1950, gritando sua inocência até o último segundo. 3 anos depois, com a descoberta dos corpos no armário e no jardim que vimos no início, a máscara de John Christie finalmente caiu. O julgamento de John começou em 22 de junho de 1953. Seu advogado tentou a todo custo a alegação de insanidade, usando seu histórico traumático e sua coleção de troféus macabros, mas o júri levou apenas 85 minutos para considerá-lo culpado. John Reginald Christie foi sentenciado à morte e, ironicamente, foi executado pelo mesmo carrasco que enforcou Timothy Evans no dia 15 de julho de 1953. A morte de John Christie não trouxe apenas o fim de um monstro, mas iniciou uma crise sem precedentes no sistema judiciário britânico. Em 1966, após anos de pressão da família e de jornalistas, uma investigação oficial admitiu que era mais provável do que não que John Christie tivesse matado Beryl Evans, e Timothy recebeu um perdão póstumo. Este caso foi um dos principais pilares que levaram à abolição da pena de morte no Reino Unido anos depois. John Christie não foi apenas um serial killer. Ele foi o homem que usou a própria lei para esconder seus rastros e condenar um inocente, tornando-se uma das figuras mais sombrias e detestáveis da história criminal mundial.